Voltamos! E agora, para falar de um assunto tanto quanto polêmico. Você provavelmente já ouviu falar que você precisava tirar aquele pãozinho para perder os quilos que você gostaria? Ou reduzir a quantidade de arroz? Cortar o carboidrato? Pois é, o carboidrato é ou não um vilão aqui no meio da nossa alimentação? E para falar sobre isso, hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa o Dr. Roberto Navarro, ele que é nutrólogo e vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, doutor, é um prazer te receber aqui, viu? Obrigado, prazer é meu, prazer estar aqui no programa contribuindo. Levar informação é sempre bom, né? É sempre importante para quem está assistindo aí em casa. E eu acho que existe a gente fala carboidrato, como você comentou, e a gente imagina mais o pão, o arroz, a batata, né, a mandioca, o bolo. E, na verdade, o carboidrato é um grupo grande de alimentos, né? E não que eles vão ser logo de cara pensados como vilão, nós vamos contextualizar isso, mas realmente é um grupo alimentar que, quando a gente exagera, a gente vai ter mais prejuízo, principalmente no metabolismo. Mas existem carboidratos que são importantes, que carregam vitaminas importantes, que carregam minerais importantes, que carregam fibras, por exemplo. Então, vamos exemplificar aqui, né? É um grupo enorme os carboidratos, dentre eles os cereais. Sim. Então, a gente tem lá o cereal, tem o trigo, que vai virar o pão, o biscoito, a bolacha, tem o arroz, tem a mandioca, a batata, o inhame. Eles são caracterizados por terem amido. E o amido, ele vai virar glicose, vai virar açúcar no nosso sangue. É aí que vai começar a morar o perigo, dependendo da quantidade que você come. Mas legumes também, pepino, abobrinha, berinjela, são carboidratos também. E nem tanto ninguém fica preocupado porque está comendo muito deles, né? Sim. Brócolis, couve-flor, são carboidratos. Frutas são carboidratos. Então a gente também tem que tomar cuidado com fruta, porque a fruta ela é rica em frutose, a frutose gera muito açúcar no sangue. Mas vamos falar de quais são essas frutas perigosas, né? E a gente tem aí, eu acho que o vilão do século XXI, que é o açúcar, derivado da cana, que é uma fruta, que é um carboidrato, mas o açúcar realmente passou a ser exagerado na nossa alimentação. As farinhas refinadas, que viraram pãozinho branco, que viraram bolo, a confeitaria usa muito, né? Os bolinhos, as bolachinhas, os biscoitos, né? E qual que é o problema disso, Bruno? A gente precisa gerar energia para o corpo, óbvio. Então, os alimentos estão aí para isso. A glicose é uma fonte de energia. Então, o carboidrato sempre foi classificado como alimento energético. Se a gente pegar a proteína que a gente come, por exemplo, né, um bife, um frango, até uma proteína vegetal, ela gera mais aminoácidos no nosso sangue. Aminoácidos são fontes de energia? São, mas o corpo utiliza para outros fins. Aminoácido renova músculo, produz hormônios com os aminoácidos, então tem uma função mais nobre. Até as gorduras que a gente come, quando você ingere um azeite, uma gordura da carne, os ácidos graxos que vêm das gorduras são muito calóricas, também são fontes de energia, também, mas elas cumprem funções nobres também. Um exemplo, todas, sem exceção, todas as células do nosso corpo são revestidas externamente, lembra da biologia lá do colégio? Membrana citoplasmática externa, elas são compostas de ácidos graxos. Então, as gorduras cumprem funções muito importantes. Os ácidos graxos das gorduras formam anticorpos para o sistema imunológico. Então, as funções são nobres. A glicose do carboidrato, que tem algumas funções importantes também, mas prioritariamente é fonte de energia. Então, onde eu quero chegar com esse raciocínio? Se a gente errar na quantidade de carboidrato que a gente come, essa glicose que vai entrar no teu sangue vai entrar numa quantidade enorme. Então eu vou lá, como muito pão, muito biscoito, muita bolacha, doce, refrigerante, suco de fruta concentrado, é uma explosão de glicose no sangue. Tudo fonte de energia. Você vai gastar isso rápido? Você é um atleta ou você é um sedentário? Essa sobra da glicose que o corpo não queimou, vai virar reserva de energia no corpo com uma facilidade enorme. Essa reserva é gordura corporal. Aí você engorda pelo excesso da glicose que o carboidrato te trouxe. Até porque a gente, para metabolizar essa glicose, esse açúcar no sangue, o que é metabolizar? É jogar ela para dentro das células. Ali ela é muito bem-vinda, é fonte de energia. Quem faz isso é um hormônio chamado insulina, que é liberado assim que a glicose entra no teu sangue. A insulina pega essa glicose, bate numa portinha que fica na superfície da célula, a gente chama de receptor de insulina, essa portinha abre e a glicose entra.
Então, a gente depende de produzir insulina e a ação da insulina tem que ser eficiente para jogar a glicose para dentro da célula. Só que se você não queimar toda essa glicose, porque você comeu mais do que deve, a própria insulina estoca essa glicose como gordura no teu corpo. Então, a gente chama a insulina de hormônio lipogênico. Ele constrói nossa reserva de gordura. Então, qual que é a combinação drástica do mundo moderno? Excesso de carboidrato, pão, biscoito, bolacha, doce, refrigerante, muita insulina no sangue e a gente não gasta essa energia. Então ele vai estocar como gordura no corpo com muita facilidade. Então, óbvio que ele é olhado como vilão para ganho de peso, para um diabético que não pode com muitos níveis de açúcar no sangue. Então ele é vilão em alguns momentos e passou a ser retirado das dietas como a solução do problema. E não é, porque na verdade, eu pego no consultório muito isso, as pessoas que fazem as dietas sem o carboidrato, cetogênica, dieta low carb ou dieta da proteína, e você vai ter que deixar só 10% do que você come de calorias para escolher carboidrato, o que é muito pouco. O que você acaba preenchendo com um pepino, com um alface, um brócolis, mas se colocar o pão, não, aí passa desses 10%. E muita proteína e muita gordura estimulam áreas, faz com que você tenha uma resposta de inflamação dentro do seu metabolismo pelo excesso da gordura animal e você acaba também trazendo prejuízos à saúde. Então, a longo prazo, a gente sabe que não vai funcionar uma retirada de um grupo inteiro como estilo de vida para a eternidade. Você vai fazer por um tempo, vai conseguir sofridamente, porque não pode aquele pãozinho, não pode a fruta, não pode tomar um copo de vinho, né? E você acaba desistindo porque é muita proteína e gordura para o indivíduo só e isso traz uma monotonia alimentar muito grande. E aí eu acredito que quando você desiste, né, dessa dieta, porque ou você adapta para o resto da sua vida, ou vai chegar um momento que você não vai aguentar mais e aí quando você voltar atrás você vai sair comendo até o pé da mesa, né? Tudo que você deixou de comer, você vai comer o dobro, né? Isso, e tem estudos que mostram isso, Bruno, é interessante esse seu comentário. Quando você diminui muito o carboidrato, você diminui, você passa a comer mais proteína. Isso é uma conta matemática que não tem como não acontecer. Como é que funciona na prática quando a nutrição, né, a própria medicina define quanto cada um come de carbo, proteína e gordura, que a gente chama de macronutrientes. Todos nós comemos macronutrientes. Quando você come um bife, você está comendo proteína, com gordura. Quando você ingere um azeite, você está ingerindo só gordura. Quando você come uma fruta, um carboidrato, um pão, um carboidrato. É o que a gente come. A distribuição considerada normal do total que você vai comer ao longo de um dia é que 55% seja preenchido por carboidratos, 15% por proteína e 30% por gordura. Essa é a média dos estudos, é meio que acadêmico isso. Você sai da faculdade, o nutricionista, o médico, com essa orientação. O que passou a mudar um pouquinho? Carbo é 55% do que você come ser carboidrato é muita coisa. Isso seria para um atleta. Para quem é mais sedentário, diminua um pouquinho. Ao invés desses 55%, passa para 40% de carboidrato. Isso é um low carb, um discreto low carb. Low é quando você diminui carboidrato para menos 55%. Quando a gente fala de 40%, por exemplo, de carboidrato, em quais momentos do nosso dia esse carboidrato está incluso? Por exemplo, 40%. Está incluso o nosso pãozinho ali da manhã, o arroz do almoço e de repente um lanchinho à tarde? Só para quem está em casa entender com mais clareza. Sim, porque esse 40% é ao longo de todo um dia. Então, daqueles 40%, você vai fazer um plano alimentar de X calorias para manter peso, ganhar peso ou perder peso, porque esse total calórico é pelo objetivo. Vamos pegar uma pessoa que quer emagrecer. Então, ele vai fazer lá um plano alimentar de 1.200 calorias para emagrecer. 40% disso, isso vai dar mais ou menos 480 calorias, ele vai comer na forma de carboidrato. Aí você sente e organiza. Então vamos pegar 100 calorias e colocar num pãozinho? Vamos pegar mais 100 e colocar numa fruta? Ao longo de um dia, você não vai comer tudo de uma vez, né? E é melhor ingerir mais energia quando você gasta mais energia. Então coloque um pouco mais de carboidrato ao longo do dia para quem é mais ativo e diminua à noite, porque à noite você vai dormir. Não vai precisar de tanta energia. E aí, à noite, o ideal é que a gente coma gordura? Qual é o ideal comer à noite? Na verdade, depende muito do estilo de vida de cada um. Então, vamos pegar uma pessoa que acorda no dia seguinte e gosta de ir para a academia malhar. Ele pode comer à noite um pouquinho de carboidrato, porque ele vai estocar energia para o dia seguinte, ele vai precisar dessa energia estocada, que é o glicogênio que fica no músculo. E a proteína ele pode comer e a gordura também, sem problema nenhum.
Ah, eu sou sedentário, eu não faço nada. Então é legal você evitar o carboidrato à noite e comer mais proteína e uma salada, um bife com uma salada. Isso, na verdade, Bruno, a gente hoje individualiza muito, não existe uma regra imutável. E aquilo que eu falei de ter mais compulsão pelo carbo, que eu acho bacana complementar, é quando você aumenta para diminuir o carboidrato para 40%, você acaba aumentando a proteína e a gordura. Você fica com 30% de proteína e 30% de gordura. O excesso da proteína, você começa a ter aminoácidos que vêm das proteínas que precisam cumprir várias funções. Tem um aminoácido chamado triptofano, que ele é responsável de ser absorvido pelo cérebro para produzir serotonina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de prazer, saciedade, seu sono depende da serotonina, teu humor. Quando você come muita proteína, alguns aminoácidos, que são vários, começam a concorrer, porque você está comendo muita proteína, com o triptofano para ser captado pelo cérebro. Entra menos triptofano e você começa a produzir menos serotonina. Por isso que o paciente que faz dieta sem carboidrato começa a ficar irritado, com mau humor. Então, lá na frente, você começa a ter uma necessidade de mais carboidrato para manter a sua serotonina ok. Então, acaba sendo ruim, você volta a comer carboidrato pra caramba quando fica muito tempo sem ele, complementando a sua pergunta. Essa dieta low carb, né, que geralmente você fica aí sem comer carboidrato, ela influencia no nosso sono? A gente fica com mais insônia? Como é que funciona a questão do sono para quem faz essa dieta cortando aí, restringindo o carboidrato? Tá. Esse low carb precisa ver qual é a quantidade que você vai permitir de low carb. Quando a gente fala low carb, não quer dizer 100, quer dizer menos. Menos dos 55% estabelecido como regra. Então, se eu fizer 40% do total calórico ser carboidrato, é um low carb? É, porque eu estou com menos 55%. Mas se eu começo a diminuir muito, 30%, 20%, quando eu chego só em 10% ser carboidrato, não é mais low carb. Aí a dieta cetogênica, porque você muda o seu metabolismo, é muita proteína e gordura, você entra num quadro chamado cetose, tá? A gente não chama mais de low carb. Bacana falar isso porque as pessoas confundem low carb com sem carbo. Nossa, eu mesmo achei que era. Sim, a maioria acaba acreditando nisso, né? Ou imaginando que seja isso. Não, um low carb discreto, que eu faço muito com meus pacientes, é atleta, 50%, 55% carboidrato. Não é 40%, 35%. É um low carb altamente viável, porque não exclui. Você apenas distribui ao longo do dia com racionalidade em quantidades adequadas. E você pode, sim, deixar à noite. A produção da serotonina, que depende um pouco do carboidrato e da proteína, precisa do aminoácido triptofano, que está na proteína, mas precisa entrar no teu cérebro pegando carona com alguns carreadores, onde o carboidrato, ele pega muito carona com a insulina e com a glicose, o triptofano. Então, o carboidrato é importante estar presente no prato. Que carboidrato? Uma colher de açúcar? Um refrigerante? Não, mas pode ser ali uma beterraba, uma cenoura, um arrozinho integral. Porque você vai ter o carboidrato que não é refinado no período noturno junto com a proteína. Isso ajuda a melhorar a qualidade do sono. Senão você fica irritado. Sim. E atrapalha. Não, e às vezes a nossa falta de conhecimento também sobre os alimentos, porque às vezes um biscoitinho que você come tem muito mais caloria, às vezes você quer cortar o arroz, mas você continua com o biscoitinho. Às vezes vale mais a pena você comer o arroz, porque vai te saciar mais, né? Você come uma quantidade maior do que esse biscoitinho que está cheio de calorias e você acaba deixando de comer. Então, você que está em casa, gente, pensa bem na escolha dos seus alimentos. Às vezes a gente não tem muita noção disso, mas dá um Google aí, pesquisa na internet, porque pouquíssimos alimentos a gente conhece e sabe que são tão favoráveis para a nossa saúde, né? Perfeito, perfeito. E o importante também é que tem 2 alimentos que aumentam a sua saciedade, prolongam a sua saciedade. A gente tem fome e saciedade. Fome é assim, hora sem comer, eu vou ficar com fome. Cai taxa de glicose no sangue, o cérebro faz você comer, pede para você comer para repor energia. Saciedade é quando eu como e fico satisfeito por um tempo, né? Então, o que ajuda a prolongar a sua saciedade? E quem precisa controlar peso, tem que comer menos? Proteína e fibra. A fibra está presente nos carboidratos. Então, se você come um carboidrato que contém a sua fibra, se você come um arroz, come ele integral. Se você come uma fruta, que é um carboidrato, mas come com a casca, uma maçã, uma pera. Se você mantém a casca, é legal, vou comer uma banana. Puxa, não tem como comer com a casca. Mas põe ali uma fibra, põe um farelo de aveia, põe uma chia. Porque você, com a fibra, você faz com que, primeiro, a glicose do carboidrato absorva no intestino mais devagar, que a fibra é um freio natural físico
para a glicose ser absorvida, o pico de glicose, a rapidez dela entrar no sangue é mais lenta e se evita a liberação excessiva de insulina. Porque quando você libera muita insulina porque comeu muito açúcar ou muito carboidrato, você vai ter uma fome rebote. Sim. Quanto mais come, mais quer. Né? Não mata a fome. Você comeu um docinho, uma bolachinha, depois de meia hora você está com fome de novo, porque liberou muita insulina. Por isso que é importante, gente, a gente procurar por um profissional da área. Hoje a gente está recebendo aqui, ele está dando todas essas dicas. Mas uma coisa que é muito comum de a gente ouvir, às vezes, de pessoas que não têm nenhuma base, né? Corta carboidrato. Olha, deixa de comer o pão que você vai ver se você, principalmente para quem quer perder peso, né? Deixa de comer o pãozinho ou troca por... Essa é até uma dúvida que eu tenho. Tá. Troca pelo arroz integral, troca pelo pão integral. Qual é a diferença entre o pão normal e o pão integral e se isso tem algum impacto na hora do nosso processo aí de emagrecimento? Sim, a presença da fibra. A presença da fibra. Toda vez que você come um carboidrato, um arroz ou um pão, o integral é porque aquele cereal não foi refinado. Por isso que a gente chama de integral. Se você pegar o trigo, a aveia, o arroz, ele é coberto, ele tem um amido no centro, mas ele é coberto por um invólucro, que é uma capazinha, é onde está a fibra. O que é o cereal refinado? É quando você tira essa capa, pega só o amido e refina, e vira farinha. Então, a farinha de trigo vira o pão. O pão integral, teoricamente, não tem só farinha refinada. Uma parte, obrigatoriamente, é o trigo, ainda com esse invólucrozinho, com a fibra. Ele é mais interessante do ponto de vista da fisiologia, porque absorve mais devagar a glicose no sangue, a saciedade aumenta, idem para um arroz integral. A fibra tem que estar presente na nossa alimentação. Se recomenda 25 a 30 gramas de fibras por dia na nossa alimentação para prevenir câncer intestinal, para diminuição da absorção do colesterol, para melhor controle da glicose no sangue, porque a fibra faz a glicose entrar devagarinho, para um diabético é fundamental. Então a gente vai buscar a fibra onde? Geralmente nas folhas, no alface, que são os vegetais folhosos, nos cereais integrais, então o arroz integral, o pão integral. Vamos pensar só em pão também, gente. Tem aí o inhame, a gente tem a aveia, a gente tem a batata doce, né? Porque a gente fala só no pão porque é prático. Você passa na padaria, compra o teu pãozinho ali, tá tudo resolvido. Também, né? E é gostoso, óbvio, é cultural comer nosso pãozinho de cada dia, né? Mas a gente tem que abrir a cabeça e ter outros carboidratos disponíveis. Mas se a gente consegue colocar a quantidade de fibra na casca das frutas, né? Então, por isso que a gente tem que entender o carboidrato como uma fonte de um grupo de alimentos onde a maior parte dele é saudável. A gente está errando no tipo de carboidrato, na farinha branca refinada em excesso, no açúcar, esses sucos que você compra prontos no supermercado, que está escrito néctar de fruta, ali a indústria coloca de maneira concentrada a frutose, que é um artifício para deixar mais doce. Geleinhas, sucos prontos, bolachinhas recheadas, e a frutose em alta concentração, que vem de uma fruta, mas a indústria faz isso através de um método industrial para concentrar a frutose. É um método feito com bactérias, com fungos. Eu não vou explicar isso aqui que não cabe no momento. Mas a frutose em alta concentração, ela é altamente ruim para o metabolismo porque ela acumula como gordura no fígado. Então, para quem tem esteatose hepática, gordura no fígado, o excesso de frutose não é legal, mas não confunda excesso de frutose com comer até 2 frutas ao dia, com a casca. Ali a frutose está em concentração tranquilaça, né? Mas néctar de fruta que você compra é muito concentrado com açúcar. A frutose é o açúcar da fruta, né? Sim. Então a gente está escolhendo errado, Bruno. Não que o carboidrato em si, pelos estudos, pelo que a ciência diz, seja um alimento do mal. A gente errou no tipo, na quantidade, num mundo sedentário, que mal faz exercício, menos da metade dos brasileiros se exercitam, no mundo a obesidade é epidêmica, porque a gente errou no carboidrato, no tipo, no açúcar, no doce, no refrigerante, na massa, e a indústria dá tudo pra gente muito pronto, fica mais snackzinhos, lanches intermediários, bolachinhas de pacote. Então é aí que a gente está errando. E se você começa a corrigir isso, o Bruno já começa a emagrecer. Tem pacientes que falam, gente, eu não comia, eu posso continuar comendo carboidrato para ter perda de peso? Pode, mas vamos escolher os corretos? Na quantidade correta? E tem paciente que fala, não é que eu estou comendo arroz com feijão e estou emagrecendo, mas estou comendo um arroz integral, um feijão em quantidade correta, cortei o açúcar, o pão, peraí, troquei por um pão mais integral. Ou vamos abrir a cabeça, ao invés de comer pão todos os dias de manhã, vamos fazer ali um mexidinho de ovo? Vamos fazer algumas trocas inteligentes? E isso vai dando muito certo. Então, não é obrigatória a exclusão do carboidrato para você ter um peso saudável. Até porque antigamente a gente não falava em low carb, não falava em cetogênica, não falava...
nada. E a gente sempre teve a abordagem de ajudar as pessoas a emagrecerem comendo os alimentos, comer comida de verdade e menos produto alimentício. Esse é o segredo. É o que você falou, né? A gente precisa do carboidrato, porque o carboidrato é uma fonte de energia para o nosso corpo. Sim. A gente só precisa saber qual é o carboidrato que a gente escolhe. Se Perfeito. você pode, então, trocar por um alimento integral, de repente o arroz ou o pão, porque tem essa fibra. Eu já aprendi, já uma aula aqui hoje, já posso ensinar para todo mundo em casa. Mas uma dúvida que eu tenho, que é muito comum agora de ouvir, principalmente das pessoas que querem perder peso assim rápido, porque a nossa geração de hoje, gente, quer estalar o dedo no outro dia, quer estar com 10 quilos a menos. Verdade. É o jejum intermitente. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o jejum intermitente, se é algo que você recomenda e como é que dá pra fazer nas aberturas, ou quando eu vou finalizar a minha última refeição do dia. Entendi. Ou no outro dia, né? A minha primeira refeição, qual é o melhor tipo de refeição aí pra eu ter depois do jejum? O jejum intermitente, Bruno, na verdade, a ciência vem estudando já os efeitos. Eu não chamaria de dieta, é uma estratégia nutricional, tá? Que pode caber para determinados grupos populacionais que vão se beneficiar dela. Para outros, talvez nem faça sentido fazer. Eu vou explicar o porquê. O que é restrição calórica? O que a ciência hoje entende? Quando a gente está muitas horas sem comer, sem se alimentar, e o jejum nada mais é do que ficar... O que a gente chama de jejum? Quando você está pelo menos umas 8 horas sem comer, a gente considera jejum. Entre uma refeição e outra, almocei meio-dia, comi às 3 da tarde, isso não é jejum, é um intervalo entre as refeições. Tá? Jejum, pelo menos 8 horas sem ter comido nada. Quando a gente está dormindo, né? A gente está lá, aquelas 8 horas de sono, você está no jejum. Quando você prolonga essas 8 horas para mais tempo, o corpo humano começa a entrar numa zona de perigo. Ele começa a entender, não tem combustível para viver, não tem mais glicose, não tem mais nutrientes, posso até usar um pouco a minha reserva, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a economizar, vamos começar a pegar células que se multiplicam errados, a gente todo dia renova células. Né? A gente tem um mecanismo de multiplicação celular. Uma célula de um tecido vai envelhecendo, outra chega no lugar. Só que nesse mecanismo de multiplicação celular, algumas células são divididas, são multiplicadas com defeitinho. Elas não funcionam bem. O corpo humano, de maneira muito inteligente, mata essa célula. Se essa célula durante esse período de jejum. Normalmente, mesmo sem estar em jejum, qualquer célula que se multiplica e que formou errada, com defeitinho, a gente faz o corpo humano, né, faz um processo chamado apoptose celular, que mata essa célula, porque se ela começar a se multiplicar e ela não funciona bem, ela vai atrapalhar as que estão funcionando bem, e uma célula que não funciona bem, que se multiplica sem controle, vira um câncer. É assim que a gente forma os processos cancerígenos. Então a gente faz a apoptose celular para nos defender. Quando você está em jejum muito tempo, esse processo se intensifica, porque o corpo humano começa a matar com mais rapidez células mal divididas para utilizar os nutrientes dela para você sobreviver. Porque essa célula que foi morta, ela tem ali proteína, ela tem aminoácidos, ela tem umas vitaminas ali dentro. O corpo utiliza para o seu próprio benefício metabólico. Então esses processos são intensificados. A gente pode considerar então que o jejum é uma maneira de prevenir futuras doenças, pensando nisso? O que a ciência hoje, né? O que é a restrição calórica? Grupos populacionais que comem menos calorias, elas vão morrer mais rápido porque vão estar desnutridas. Não, elas têm uma sobrevida maior. Os primeiros estudos foram em ratos. Ratos alimentados normalmente, deixava ali a raçãozinha o tempo inteiro, acabava, colocava mais. E no outro grupo de ratinhos, se controlou a quantidade calórica, X, não passava daquilo. E deixaram eles ali, vão ver quanto tempo vive. Os que tiveram um controle sobre o alimento, não comiam mais do que deve, tiveram uma sobrevida maior em relação aos ratinhos que comeram mais do que deveriam. Então, a restrição calórica, ela traz benefícios, sim. Por isso que o jejum intermitente é estudado. Mas depende do quanto você se restringe. Sim. Porque você tem que se nutrir. Independente de ficar 18 horas sem comer, jejum intermitente pode ficar 14 horas sem comer, 16 horas, 18, tem vários protocolos. E o tempo que eu vou comer, tá? Vou fazer 18 por 6, vai. 16 por 8 é o mais estudado. 16 horas sem comer. Comi às 8 horas do dia seguinte, minha última refeição, só vou comer meio-dia no dia seguinte. São 16 horas. E vou ter do meio-dia até as 8 da noite meu horário de comer. Então, nesse horário que eu vou comer, eu tenho que me nutrir. Porque se eu fico sem comer um tempão, ainda como menos, ainda restringo demais, faço dieta restritiva, eu posso me desnutrir e ter muito mais problema de saúde do que benefício. Então, o problema do jejum intermitente, o problema, entre aspas, tem que ser feito com orientação. Sim. Não pode ser feito assim, de orelhada, não, porque senão você começa a ter mais prejuízo. O risco é de desenvolver transtorno alimentar em jovens com transtorno de imagem corporal. A gente fica muito preocupado com isso. Porque se falar, então se eu ficar 18 horas sem comer, eu vou emagrecer?
16 horas sem comer, eu vou ter mais saúde? Imagina para quem já não gosta de comer e quer emagrecer sem comer. Isso pode causar um transtorno alimentar chamado anorexia. Então, falar jejum intermitente para uma adolescente que acha que está gordinho, às vezes nem está, é um risco muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala em jejum intermitente, para um público que está escutando, mas é uma estratégia médica e com a ajuda de nutricionistas e estratégia médica, porque precisa estar com a saúde ok para fazer. Não pode fazer em diabéticos do tipo 1 que usa insulina, não pode fazer em criança, não pode fazer em gestante, não pode fazer em idosos, porque são grupos que não tem por que tantas horas sem comer. Então, em fase de desenvolvimento, a criança, a gestante gerando um bebê. Então, é uma estratégia que cabe para quem já acostumou a acordar sem fome, Bruno. Eu tenho pacientes que eu falo, eu acordo e não gosto de comer. Meu filho caçula, o Fernando, ele acorda, se der algum café da manhã para ele, ele enjoa, ele vomita, ele não gosta, fala, pai, eu só tenho fome a partir do meio-dia. Ele é um que se fala, faz o jejum intermitente, ele vai achar lindo. E tem pessoas que acordam com fome. Você pega uma pessoa que acorda com vontade de comer e fala, você não pode, que está fazendo jejum, ele vai espanar, ele não tolera. Então, eu tenho pacientes que fazem jejum intermitente no consultório, com a minha orientação, com a orientação da minha nutricionista, mas previamente combinado, para aquele estilo de vida que cabe. E os resultados mostraram diminuição da glicemia, diminuição de triglicerídeo, que é um quadro metabólico que é muito frequente quem está com sobrepeso, obeso, pré-diabético, triglicerídeo alto, glicose alta. Esse público se beneficia com o jejum intermitente, mas depois eles têm que comer correto. E a primeira refeição não pode ser com muito carboidrato. Não, então, é isso que eu queria saber de você. Tipo, qual é a refeição ideal para esse curto período aí de 6 horas? Você depende do protocolo, 8 horas, né? Do meio-dia às 8, vai. Qual é o tipo de alimento ideal, assim? Eu posso comer tudo? Não posso? O que eu não posso? Você tem que fazer um plano alimentar equilibrado como qualquer ser humano, independente de estar fazendo jejum intermitente. Porque não faz sentido se fazer um jejum intermitente, depois avacalhar ao longo do dia. Vou abrir meu jejum ao meio-dia com um refrigerante, um pão branco, cheio de geleia e fiz o meu de jejum, que é a primeira refeição do dia. Você vai ter um pico de insulina e de glicose tão brutal, que está muitas horas sem comer, que todo o benefício que você teve vai tudo por terra. Então, a primeira refeição pós-jejum intermitente tem que ser mais proteína, mais fibra. Então, é a hora que você começa com um bifezinho, ou um peixe, ou um frango, com saladinha, com brócolis, com couve. E se for comer um carbo, um arroz, assim, uma quantidade pequenininha, um arroz integral, mas não fazer a primeira refeição do dia pós-jejum intermitente com um açúcar, com doce, com massa, senão isso vai dar errado. E comer certo ao longo do dia. Você vai distribuir, eu vou comer meio-dia, depois vou fazer um lanchezinho à tarde, depois vou fazer meu jantar às 8 da noite. Isso é questão de saber como é teu estilo de vida, mas você vai ter que bater a meta de comer certo. Não tem como fazer uma refeição só, Bruno. Sim. Aí vou fazer tudo no almoço, eu tenho que comer 1.500 calorias. Faço uma refeição de 1.500 calorias, aí fico até outro dia sem comer? Não. Então tem que ser tudo pensado, mas é uma estratégia que a ciência não proíbe. Só avisa que é algo que tem que fazer sob orientação médica, porque os estudos mostram benefícios para determinados grupos. Gente, é importante, você que está nos assistindo aí, é importante você pensar que cada pessoa é uma pessoa, né? Isso. O seu organismo funciona de uma maneira, o seu metabolismo também funciona de outra maneira, então não dá para você pegar a dieta do vizinho e querer aplicar na sua vida, porque talvez não funcione. Então, o ideal é que você procure um especialista. Inclusive, quero te agradecer pela sua presença. Passe os seus contatos pra gente, quem quiser procurar você, de repente fazer uma consulta. Tá legal. Meu Instagram é @dr, abreviatura de doutor, Dr. Roberto Navarro. E o WhatsApp, né, da minha clínica é 11 São Paulo 97683 3512. Tá lá a Ana que fica atendendo meus WhatsApps. E eu faço telemedicina também, faço teleconsulta para o Brasil inteiro e tem meu presencial aqui na minha clínica em São Paulo. Perfeito, muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradezo, Bruno. Você que está em casa, gente, não faça nada por conta própria, vá atrás do doutor para que você tenha clareza de como está a sua saúde, o que é que você precisa cuidar e fazer tudo com cautela.